Então, meus irmãos, Jó, capítulo 1. Isso, capítulo 1. Vamos ler o versículo primeiro, vai, leia, por favor. Um, dois, três, quatro. A Bíblia dá um destaque, fala sobre a vida de Jó, e já começa falando que ele era um homem sincero, reto, que temia Deus e se desviava do mal. Perceba que vai acontecer um momento em que Jó, ele vai oferecer sacrifícios pelos possíveis delitos ou pecados dos seus filhos. Possíveis. Ele não tinha certeza se os filhos estavam cometendo algum delito espiritual, mas ele, de forma cautelar, ad cautela, o que ele fazia? Eu vou oferecer sacrifício pelos meus filhos, para que o Senhor os proteja. Essa é uma postura que nós, pais, devemos ter o tempo inteiro. Pedir que o Senhor guarde os nossos filhos, proteja os nossos filhos. Então Jó, ele faz o sacrifício pelos possíveis pecados que os seus filhos possam eventualmente ter cometidos. E aí diz a Bíblia, que esse ainda não é o que eu quero ensinar aqui essa noite, mas eu estou fazendo um introito só para que a gente possa situar dentro do estudo. E diz a Bíblia aqui no versículo 6, vamos lá, leiam. Isso. Olha que ousadia. No dia em que os filhos de Deus, os anjos, vieram se apresentar ao Senhor, no meio deles, de forma bisbilhoteira, vem ninguém mais, ninguém menos de que Satanás. Estamos aqui falando não de um espírito maligno simples. Estou falando aqui dos demônios. Estou falando aqui do diabo. Estou falando de Satanás, que no império das trevas exerce dentro de uma hierarquia o comando. E ele vem. E Deus faz-lhe uma pergunta. Deus faz uma pergunta. Obrigado, pastor. Deus faz uma pergunta. Versículo 7, leiam. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: eu vou olhar a terra e passear por ela. Então veja, Deus faz uma pergunta a Satanás: de onde você vem? E ele responde exatamente o que ele faz. Ele responde, vem de rodear a terra e passar por ela.
Satanás, ele está vagueando, ele continua vagueando pela terra, ele continua trabalhando, ele continua fazendo os seus análises para perceber a minha e a sua fragilidade, para que a partir daí ele comece a montar o seu plano de destruição. Não pense que quando ele dá essa resposta, é uma resposta solta e desvinculada. Não. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. A resposta é muito objetiva. Ele veio com o objetivo de vaguear pelo mundo e observar atentamente as pessoas. E nessa observação, ele começa a vislumbrar as suas atividades nocivas, porque na natureza do inimigo não existe qualquer ato de misericórdia. A Bíblia define muito bem, João fala com clareza, no capítulo 10, versículo 10 dos Evangelhos, diz que Satanás veio senão para matar, roubar e destruir. Roubar, matar e destruir. Veja, são 3 verbos. Ele veio com esse objetivo, não é outro que não seja esse. Isso significa dizer que não há na sua natureza uma coisa chamada misericórdia. Não há nele misericórdia. A mente de Satanás é carregada de ódio, de rancor, de sentimento absoluto de destruição. E ele vive o tempo todo tentando nos destruir. Pede inclusive permissão a Deus para nos atacar. Assim como ele fez com Jó. Mas não foi só com Jó. No Novo Testamento, coloca aí, Lucas 22, 31 e 32. Coloca, por favor. Leia, por favor. Eis que Satanás pediu para que ele ganhasse os seus como trigo. 32? Perdão, isso, 32, vai. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Eu vou te fazer aqui uma notícia, eu não sei se isso vai te trazer paz ou vai te trazer alguma perturbação, mas eu preciso trazer. Da mesma forma que o inimigo pede autorização para tocar em Jó, ele também pede autorização para tocar em Pedro. E aí diz a Bíblia que Jesus Cristo roga, implora ao Pai para que não acontecesse, não permitisse. Por quê? Porque Pedro ainda não havia atingido a maturidade. Dizia ele que era, mas não era, que tinha, mas não tinha, acreditava ter, mas não tinha. Isso ficou provado quando ele disse: não, se o senhor morrer, ninguém vai matar o senhor não, porque eu morro junto, eu vou junto para a cova, eu vou defender aquilo outro. Pedro, antes que o galo cante, nem amanhã, nem depois da manhã, nem daqui a uma semana, hoje ainda, tu vai me negar. Jesus estava dizendo: Pedro, você é convencido, você não é convertido. E nós temos uma péssima capacidade de achar que as pessoas que muitas vezes prega bem, canta bem, é usado em profecia, é usado, já estão no auge de uma consagração
firmada em Deus. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O Evangelho, ele é construído na vida das pessoas de forma gradativa. Porque a Bíblia diz assim, ó, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, é um dia após o outro. É uma experiência que você passa aqui, é outra experiência que você passa ali, é outra experiência que você vai acumulando ali, lá. E aí a sua estrutura espiritual vai se solidificando, para que nós não sejamos neófitos na fé. Então veja, o inimigo, ele tem o mesmo modus operandi até hoje, de pedir autorização a Deus para nos acusar, para nos atacar. Ele vive passeando, rodeando, vagueando a terra, olhando os homens, as mulheres, destacando as suas fragilidades, para ali atuar, destruir a nossa fé, fazer-nos desacreditar num Deus que não pode mentir. O inimigo vai fazer de tudo para que nós tenhamos um comportamento totalmente contrário daquilo que Deus de nós espera. Deus faz a pergunta para ele: de onde vens? De rodear a terra e passear por ela. Ele quer ver as nossas fragilidades. Ele quer ver aonde residem as nossas fraquezas. O inimigo vai te atacar na sua fraqueza. O inimigo vai te atacar na sua fraqueza. Vou repetir mais uma vez para ficar forte na sua mente. Satanás vai nos atacar nas nossas fraquezas. Mas Deus que é perfeito. Deus é perfeito. Diga, Deus é perfeito. Deus é perfeito. Deus não perde tempo. Diga, Deus não perde tempo. O que é que Deus faz? Já que Satanás está rodeando a terra, está passeando por ela para achar as fraquezas dos meus filhos, o meu poder vai se aperfeiçoar na fraqueza dos meus filhos. Oh, quem entendeu aí, falou aí. Quem entendeu, reagiu. Deus é tão perfeito, pastor Sidney e pastor Portela, que ele, sabendo que Satanás está rodeando a terra, passeando por ela, para atacar justamente na nossa fraqueza, porque tu acha o quê? Quando existe uma guerra de nações, quando existe uma guerra entre facções ou coisa parecida, onde é que eles querem atacar? Eles querem perceber onde? O ponto mais fraco. Eles querem atacar no momento de fragilidade. Qual é o momento? Eles vão saber. O inimigo é assim. Ele quer nos atacar justamente na nossa ferida, na nossa fraqueza. Mas glorificado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo estava vivendo uma crise terrível. Estava vivendo uma crise pesadíssima, a ponto de dizer, crise existencial. O que quero fazer é o que não faço. E o que não quero é justamente o que faço. Ou seja, o grande apóstolo, o maior apóstolo,
o maior dos apóstolos do Novo Testamento, agora vivendo uma crise existencial. Mas quando o inimigo imagina que Paulo está completamente aniquilado no seu psique, no seu estado psicossomático, no seu emocional, ele diz, quando eu penso que estou fraco, aí então é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na minha fraqueza. O que é isso? Antídoto espiritual. O que é que cura picada de cobra? É o quê? É o próprio veneno dela. Então, na nossa fraqueza, Deus põe ali a fortaleza necessária para que possamos resistir. Qual a importância de resistir? Tiago diz o quê? Sujeitai-vos, pois. Vamos lá, gente. Isso aqui é uma aula. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir? Você só vai resistir. Caramba, isso aqui é muito forte. Você só consegue resistir se as tuas fortalezas estiverem em dia. Senão você não consegue resistir. Se as fortalezas não estiverem em dia, você se torna uma presa fácil. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo. Ele vai bater, vai tentar, vai bater, vai tentar e não vai conseguir. Por quê? Porque as tuas fortalezas estão em dia. Você permitiu que o poder de Deus se aperfeiçoe. Mas qual é o caminho para que o poder de Deus se aperfeiçoe na minha fraqueza? Quer que eu diga? Reconhecer que a tenho. O viciado na bebida. Você é viciado? Não sou viciado não, rapaz. Eu bebo socialmente. Não reconhece. O viciado nas drogas. O pródigo. Sabe o que é o pródigo? Aquele que não pode ver dinheiro. Todo o dinheiro que ele pega, vai embora. Aí tu fala, você precisa... Não, que nada. Se você não reconhece o poder de Deus, nunca vai se aperfeiçoar em você. A primeira coisa que precisamos é dizer, Senhor, eu não sou absolutamente nada. Eu sou eterno dependente da Tua graça sobre a minha vida. Essa foi a primeira pergunta que Deus faz para Satanás. De onde vem? Só que não para por aí. Deus faz uma segunda pergunta, versículo 8. Leiam. Segunda pergunta. Observaste meu servo Jó? O inimigo entende, nesse momento, quando ele começa a dizer também, ele só é assim porque tu o cercaste. Pelo que tu fazes por ele. Olhe para mim aqui. O inimigo está dizendo que é impossível Deus manter um relacionamento com o homem sem que o homem tenha por ele interesses. Interesses esses escusos. Interesse de troca. Estou na casa de Deus porque Deus vai abençoar minha vida. Eu estou aqui porque Deus vai me fazer rico. Eu estou aqui porque a Bíblia
A Bíblia fala claramente que eu vou comer o pó, o melhor dessa terra. O inimigo está dizendo para Deus que é impossível o homem ter um coração adorador sem ter um coração interesseiro. Mas isso aí é o chamado mecanismo de defesa. Repita, mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa. Não, quero que todos falem. Mecanismo de defesa. Freud fala sobre isso. Freud fala sobre esse mecanismo de defesa. Projeta no outro aquilo que ele é. Tem gente assim. Quando você vir alguém acusando as pessoas de tudo aos quatro ventos, acusa aqui, acusa ali, acusa lá, acusa... Na verdade, ele está tentando esconder alguma coisa. Porque esse é um mecanismo de defesa. Você projeta no outro aquilo que você é. Satanás é interesseiro. Satanás, ele é interesseiro. Tanto que a Bíblia diz, em Ezequiel capítulo 28, que ele andava entre as pedras folgueadas. Ezequiel fala que ele brilhava como topázio. Ele era um querubim ungido. Ele tinha toda uma estrutura que nenhum outro tinha. E aí, isso para ele não bastava. Ele era interesseiro. Subirei às mais altas alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Ele tinha interesse no trono. Ele tinha interesse em ser semelhante àquele que o criou. Por esse motivo que ele diz para Deus, dizendo, é impossível o homem ter com o Senhor uma relação de amor. De amor. Eu já vi gente dizer, mozinho, que está na igreja porque tem medo de ir para o inferno. Isso é um erro gravíssimo. Você não pode estar na casa de Deus porque tem medo de ir para o inferno. Tu tem que estar na igreja porque você ama a Jesus Cristo. É uma relação de amor, é uma relação saudável, é uma relação viva, é uma relação de troca. Troca. E que troca é essa? Troca de adoração, troca de louvor, troca de adoração, troca de reconhecimento. Eu quero dar a Ele. E naturalmente, porque Deus não deve nada a ninguém, Ele passa a nos abençoar. Ele passa a mudar a nossa sorte. Ele passa a mudar a nossa estrutura. Ele te tira do nada e te põe num tudo. Ele confunde os seus adversários. Ele confunde inclusive a sua própria parentela. Ele te faz crescer no meio da sua parentela. Por quê? Porque você entendeu que a tua relação com Deus não pode ser uma relação de interesses escusos. Infelizmente, tem gente assim dentro da igreja. Está sempre interessado em se dar bem. Esse é o culto da palavra. Está sempre interessado em se dar bem. Só que Deus nos conhece de dentro para fora. E não de fora para dentro. Porque existem pessoas que não conseguem evoluir. Não consegue crescer, se é interesse de Deus que cresçamos. É proposta do Evangelho que cresçamos. E por que isso não acontece? Porque estamos equivocados em muitas vezes nas nossas atitudes. A Bíblia diz que Deus não está atrás de adorador. A Bíblia diz que Deus não está atrás de qualquer adorador. A Bíblia diz que Deus não está atrás daqueles que louvam bem, cantam bem, pregam bem, profetizam bem, oram bem. Não! A Bíblia diz, a Bíblia define muito bem que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Verdadeiros vem de verdade. E só pode ser verdadeiro se você foi liberto pela verdade. A Bíblia diz, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade, 8,36 de João, diz o quê? Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis. Estamos falando de verdade, verdade. Tudo só se torna verdadeiro se você for liberto pela verdade. O que houve, irmãos?
O que é que houve, irmãos? Está tudo bem? Hã? Está tudo bem? Está tudo bem? Você só se torna verdadeiro adorador se você for liberto pela verdade. Não pode ser liberto pela mentira. Não pode ser liberto pela ganância. Não pode ser liberto pelo esquema. Não pode ser liberto por coisinhas que você sabe que desagrada a Deus. Para ser verdadeiro adorador, tem que entender quando Jesus Cristo disse: eu sou eu sou o, não é um. Então vamos definir isso? Artigo definido, não artigo indefinido. Quando o artigo é indefinido, tem vários. Quando o artigo é definido, só tem um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Deus que nós servimos, Ele tem o caminho certo, Ele tem o caminho seguro. Sabe por que o inimigo não consegue te vencer, te destruir, te dominar? Sabe por que o inimigo não consegue nos destruir, não consegue nos vencer e não consegue nos dominar? Porque nós estamos seguros no caminho dele. Somos verdadeiros adoradores porque fomos libertos pela verdade. Caramba, pastor, não sabia que a palavra dizia assim, não. Eu queria que o senhor pregasse que amanhã vai ter alguém me ligando para me dar um carro. Eu queria que o senhor pregasse dizendo que amanhã alguém vai me ligar. Se prepare, porque amanhã por essas horas, alguém vai chegar para você e vai dizer: fique tranquilo, porque a partir de agora você nunca mais vai morar no aluguel. Agora, olha a casa que está chegando para você de 3.786.017. Isso pode acontecer, mas hoje a palavra está falando para os verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Sabe o que é verdadeiro adorador, Eliseu? É aquele que adora no palácio e no deserto. Sabe quem é o verdadeiro adorador, Eliseu? Sabe quem é, Portela? Sabe quem é, Sidney? É aquele, quando está sendo aplaudido, ele está glorificando. Mas quando está sendo vaiado, ele também está glorificando. Sabe o que é o verdadeiro adorador, Samir? É aquele que quando abre a geladeira, ela está quase caindo porque tem carne, tem frango, tem peixe, tem camarão, tem polvo, tem tudo. Mas quando ele abre, só tem água. Ele diz: oh meu Deus, o Senhor que abre a porta, é o Senhor que fecha a porta. Glorificado seja o nome do Senhor. Esse é o verdadeiro adorador. Estamos enganados, Marlon, achando que o verdadeiro adorador é aquele que tem uma voz perfeita. Isso nem dom é dádiva. Porque cantar bem não está na escala dos dons. Não está na escala dos dons. Isso é uma dádiva. Dádiva é presente. A gente tem que saber discernir isso. Dom, no original grego, significa charisma. Charisma. Sabe o que é isso? Fogueira. Verdadeiro adorador que se preza, mantém a fogueira acesa. Cadê a fogueira acesa dessa noite aí, irmão? Cadê a fogueira acesa? Pastor, o senhor está dizendo que ninguém pode profetizar que eu vou ganhar um carro novo. Irmão, eu não estou dizendo que não vai acontecer. Eu estou dizendo que hoje estou pregando aqui para verdadeiros adoradores. E o verdadeiro adorador, ele sabe que isso é apenas consequência de um bom relacionamento que você trava com Deus.
Quando você trava um bom relacionamento com Deus, quando o seu relacionamento é saudável diante de Deus, aquilo que não era passa a ser, aquilo que não tinha, Macário, passa a ter. Os inimigos se levantam. Quando os inimigos começarem a se levantar contra a tua vida, perseguir você, é porque Deus está alegre, você está agradando ao Senhor. Porque se ninguém te persegue, se ninguém fala nada contra você, o inimigo não está se importando contigo. E se o inimigo não se importa com você, é porque você não está incomodando. Aí você não está fazendo aquilo que a Bíblia nos ensina. Jesus Cristo diz assim, João fala assim, ó, para isso ele veio, para desfazer as obras do diabo. A igreja está aqui para desfazer as obras do diabo. Jesus Cristo foi chamado de parceiro de Belzebu. Jesus Cristo foi chamado de glutão. Jesus Cristo foi chamado de amigo das prostitutas. E ele não deu trela em nada disso, porque ele tinha uma meta, ele tinha uma missão, ele sabia o que tinha que fazer. E assim também tem que ser conosco. Quando alguém se levantar contra você, o inimigo vai tentar macular a sua identidade. Quem entendeu, diga amém. O que é macular a sua identidade? Tentar dizer que você não é quem você diz ser. Que é isso, pastor? Me dá um amparo bíblico, claro. Mateus capítulo 4. Se tu és o Filho de Deus. Se tu és, ou seja, queria mostrar para Jesus que ele não era quem ele dizia ser. O inimigo está dizendo na cabeça de um ou dois aí, ó, você não é verdadeiro adorador. Você não é verdadeiro, porque você faz isso, você não é verdadeiro. É possível que você tenha passado por alguns momentos que tropeçou, caiu, levantou. É possível. Todos nós passamos por isso. Mas agora, lembre de uma coisa, que o poder de Deus está descendo agora e vai entrar justamente na brecha. E onde é a brecha? Na sua fraqueza. Mistério! Aí ele entra na sua fraqueza, faz o aperfeiçoamento necessário, correto? Agora você está estruturado, porque o poder de Deus está se aperfeiçoando, e como um destro escritor, como um mestre de obra habilidoso que está ali fazendo aquela coisa muito bem feita, e tu olha e fala, que obra bonita. O poder de Deus está se aperfeiçoando, está te dando a estrutura necessária, e aí você sai de um patamar para o outro. Agora você era um adorador qualquer, cantava apenas bem, pregava apenas bem. Agora não, agora você é um verdadeiro adorador. Você agora passa a ser um verdadeiro adorador. Por que você passa a ser um verdadeiro adorador? Porque você aceitou ser liberto pela verdade. E quem é a verdade? Jesus Cristo. E quando essa verdade entra em ação para te libertar, irmão, não tem nada melhor do que isso. Porque tu vem um culto como esse e tu esquece do problema que você deixou em casa, esquece do problema que você tem que resolver amanhã, esquece da ofensa que você recebeu, esquece que você comeu um hambúrguer, esquece tudo. Você está dentro do culto dizendo, Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estar na tua casa. Eu cheguei, estou recebendo a tua palavra. Quem tem mão para aplaudir, aplaude mesmo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Tem alguém que não está entendendo a palavra essa noite ou você não quer entender? O coração está fechado. Se o coração estiver fechado para essa palavra, você ainda não é um verdadeiro adorador. Porque só se torna um verdadeiro adorador quem foi liberto pela verdade. Graças a Deus que o pastor Bruno está gravando essa mensagem, porque até eu estou sendo muito abençoado com essa mensagem.
Rapaz, nem imaginava que... Rapaz, mas tem aí a primeira pergunta. Qual foi a primeira pergunta? Qual foi a primeira pergunta? Qual foi a primeira pergunta? E a segunda pergunta? Aí Deus pergunta a Satanás: observaste meu servo Jó? Aí Satanás olha e responde perguntando. Ele responde perguntando. Pá. Capiroto não é bobo não. Ele pergunta, ele responde perguntando. Leiam. Não, vai, para você entender, senão tu não vai entender. Vai o 10, vai o 10. Porventura tu não cercaste de terra, a ele as suas casas, e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Porventura tu não cercaste de Sebe? Porventura tu não tens cercaste de Sebe? Essa cerca aí ninguém chegava, ninguém entrava. Era uma cerca impenetrável. Satanás está dizendo: sabe por que ele faz tudo isso? Aí cerca recebe. É mole. Tudo que ele faz dá certo. Tudo que ele planeja dá certo. Tudo que ele projeta dá certo. Ele não recebe um ataque. Ele não recebe um ataque, porque tu cercar te recebe. Aí é muito fácil, aí é muito... Olhem para mim aqui. Deixa eu profetizar. Deixa eu profetizar. Estou profetizando. Recebe quem quiser. Deus, nessa noite, me autoriza, pelo Espírito Santo, que a nossa casa, que a nossa família, nossos filhos e netos, irmãos, pais, estão protegidos pela cerca do Senhor. Profetizo ainda. Toda investida satânica do inimigo contra os nossos filhos, os falsos amigos, que vão tentar de todas as formas desvirtuar o caminho deles e delas, não terão êxito, porque os nossos filhos estão cercados por essa cerca. Receba aí: nem o mal te sucederá, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque ele já deu ordem aos seus anjos a seu respeito. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido. Estou profetizando que Satanás e seus demônios se sintam impotentes quando se aproximarem dos nossos filhos, quando se aproximarem da nossa casa. Eles saibam que a nossa casa está devidamente protegida com a cerca feita pelo próprio Deus. O teu carro está protegido pelo Senhor.
A sua bicicleta está protegida pelo Senhor. A sua casa está protegida pelo Senhor. Vou aprofundar. Os seus negócios estão protegidos pelo Senhor. O seu emprego está protegido pelo Senhor. A tua igreja está protegida pelo Senhor. Estou profetizando. Estou profetizando. Você na tua casa também. Receba a profecia aí também. O seu coração está protegido pelo Senhor. Os seus rins estão protegidos pelo Senhor. Seu fígado está protegido pelo Senhor. A sua mente está protegida pelo Senhor. Mulheres, o seu ventre está protegido pelo Senhor. A cerca de Deus é para proteger. A cerca de Deus é para proteger. Deus chegou para Noé e disse: Noé, fecha por dentro a arca. Por fora fecho eu. Ninguém abre. Ninguém abre. Que é isso, pastor? O que diz a Bíblia lá em Apocalipse? Capítulo 1. Eu tenho em minhas mãos a chave de Davi. Eu abro e ninguém fecha. E eu fecho e ninguém abre. Se Deus abriu a porta para você, pode se levantar principados, potestades, governo, demônios. Quem quiser, a porta vai se manter aberta. E se Deus permitir que a porta se feche por um tempo, Ele vai escancarar outras portas ali, para que o nome dEle seja glorificado. Estou profetizando. Eliseu, estou sentindo a graça de Deus aqui, Júlio. Pastora Rosa, estou sentindo a graça de Deus aqui. Pastora Maria, estou sentindo a graça de Deus aqui. Pastora Mauricéia, estou sentindo a graça de Deus aqui. Pastora Sâmela, estou sentindo a graça de Deus aqui. Deus está ministrando aos nossos corações. Aproveite esse momento. Tem cerca de Deus aí, tem cerca de Deus aí. Tem cerca de Deus aí. Planejar a tua morte, fica tranquilo. Porque ninguém chega perto de você. Tem cerca de Deus aí. Tem cerca de Deus aí. Tem cerca de Deus aí, pastor inabalável. Tem cerca de Deus aí. Tem cerca de Deus aí. Pastor Dantas, tem cerca de Deus aí. Giancarlo, tem cerca de Deus aí. Pastor Bruno, tem cerca de Deus aí. Pastor Daniel, tem cerca de Deus aí. Vamos entender, pastora Patrícia, tem cerca de Deus. Quando tem cerca de Deus, o inimigo vem. A Bíblia diz assim, Isaías capítulo 59, vindo Satanás como torrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. O que ele está dizendo? Pode vir como águia, como água, mas não vai atingir os meus servos, não vai atingir. Eles estão cercados. Durma em paz. Durma em paz. Crente não pode estar tomando remédio para dormir. Durma em paz. O salmista diz no Salmo de número 4, versículo 8. O que diz, Marlon? Em paz também. Tem que dormir em paz, porque até dormindo Deus nos guarda. Até dormindo Deus nos guarda. Satanás estava para rodear a terra, vaguear pela terra e procurando possibilidade para nos destruir, mas ao mesmo tempo nós estamos devidamente cercados. Satanás foi tão audacioso, pastor Elialdo, pastor Fernando, Satanás foi tão audacioso que ele teve a desfaçatez
de dizer que Deus praticava o suborno em Jó. Ele só faz isso tudo porque o Senhor dá isso a ele. Quem não presta, acha que todo mundo também não presta. É isso. Quando você vir, já disse aqui, vir alguém acusando o tempo todo, pode saber que isso é mecanismo de defesa. Está projetando no outro aquilo que ele é. Por isso que ele não acredita que o homem pode ter com Deus um relacionamento saudável. Ele acha que tudo é fruto de um esquema. Você me adora e eu te abençoo. A bênção de Deus, ela passa por um crivo chamado condicionante. Ele vai condicionar. Se, aí sim, não tem essa não. Não, mas espera aí. Eu já estou salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Essa é uma luta constante, irmão. É uma luta constante. Ele tenta, aí Deus fala, tá bom, vai lá, faz o ataque que você quiser. Em Jó eu vou permitir. E você já conhece a história, que não tem a ver com o que o Senhor colocou no meu coração aqui essa noite. O objetivo era as perguntas que Deus faz para Jó, faz para Satanás, e Satanás tem a desfaçatez de responder, dizendo que Deus praticava o suborno, por isso que Jó era fiel. Responda mais uma vez, repita mais uma vez comigo. Mecanismo de defesa. Projeta no outro aquilo que ele é. Satanás pratica o suborno o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Sim, mentiroso. João 8,44. Coloque lá. João 8,44. João. Coloque lá, para eu terminar. Leiam. Desde o princípio, ele é homicida. Desde o princípio ele é homicida. Está na cabeça de Caim para matar Abel. Desde o princípio ele é homicida. Vai. Como é que ele vai se firmar na verdade se ele não está, se ele não foi liberto pela verdade? Não tem como se firmar na verdade se não for liberto pela verdade. Quantas vezes nós já ouvimos testemunhos assim? Nós também, nós, agora sim, agora eu estou fazendo a coisa certa, agora eu estou buscando o Senhor, agora eu estava na igreja há tanto tempo, andando como crente, falando como crente, pregando como crente, vestido como crente, carregando a Bíblia de crente. Estava apenas dentro do templo, porém fora da igreja. Mas teve um dia que eu me permiti ser liberto pela verdade. Eu me permiti ser liberto pela verdade. Por que eu fui liberto pela verdade? Sidney, porque eu conheci a verdade. Eu só posso ser liberto se eu conhecer essa verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família.
Que você tenha uma quarta-feira muito abençoada. Que essa palavra possa frutificar na tua vida. Seja Deus para sempre adorado